pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conhecer a história de mais um deus da mitologia grega. Hoje vamos conhecer a história de Dionísio, o deus do vinho, também conhecido na mitologia romana como Baco. Mas quando começarmos a abordar a nossa história aqui, né? Nós esclarecemos melhor, certo? Então vamos lá. Dionísio, entre as, o êxtase divino e a loucura humana. Então, quem era Dionísio? Dionísio era o deus grego do vinho, da vegetação, do prazer, do teatro, do delírio místico, e ele tinha o seu equivalente na mitologia romana, como eu disse, a Baco. E quais eram os seus símbolos principais? Então ele tinha o terço, que era um baco, que era um bastão com como é que é? Pinhas, um bastão com pinhas. Ele tinha a vinha como, né, símbolo, já que ele é deus do vinho, a vinha. A pantera, olha que interessante, a pantera, né? Também a máscara teatral. Esses eram os principais símbolos que representavam Dionísio. Origem e nascimento complexo. Bom, Dionísio era filho de Zeus e da mortal Semele. Então aqui nós já temos um problema, né? A maioria dos filhos de Zeus são frutos de traições que ele cometeu contra Hera, né? E de acordo com a lenda de Dionísio, ele nasceu duas vezes. Olha que coisa interessante. O primeiro nascimento foi porque Hera, mulher de Zeus, enganou Semele, que morre ao ver a glória real de Zeus. Então, o primeiro nascimento é porque Zeus resgatou o feto de dentro da barriga da sua concubina, vamos por assim, né? E olha que curioso, o costurou na própria coxa até o nascimento. Então, ele fez o parto do feto, por isso nasceu duas vezes. A primeira vez, quando Zeus retira o feto do ventre de Semele, e o segundo nascimento, quando o feto sai da sua coxa para a vida adulta, né? Mas Dionísio sempre foi visto como um estrangeiro. Por quê? Frequentemente ele é retratado como um deus estrangeiro, um deus que vem de fora, do Oriente, representando o desconhecido e a quebra das barreiras. Então, né, o fato de ser fruto de uma traição de Zeus é o menor dos problemas aqui, né?
Ele é mais visto como estrangeiro porque, né, ele representa o desconhecido. Qual é o simbolismo de Dionísio, né? A sua origem híbrida, ou seja, o divino e o mortal, a união do mortal com o divino, explica sua conexão profunda com a humanidade e o sofrimento. O culto ao êxtase, o dionisismo. Então, aqui nós temos como representantes do culto a Dionísio as bacantes ou menades, ou mênades. Lembrando, na mitologia romana, Dionísio é Baco, por isso, bacantes. E eram mulheres seguidoras que atingiam estados de êxtase através da dança e do vinho. Então, eles tinham rituais, né, onde a dança e o vinho imperavam, mas nós vamos chegar lá. O termo entusiasmo, ou do grego, que tem sua origem grega na palavra entusiasmos, né, significa ter o Deus, no caso ter Dionísio ou Baco, dentro de si. E aí nós chegamos nos rituais, né? Onde nós tínhamos, eram realizados na época, né? Lembrando, nós estamos falando períodos muito anteriores a Cristo, onde esses rituais eram realizados nas florestas ou nas montanhas, longe das leis rígidas das cidades. Por quê, né? Porque eram rituais onde tudo era permitido a partir da dança, da música alta, né? Da dança, embora não tivéssemos sistemas de som, né? Naquela época, mas eram festas, esses rituais eram festivos, né? Com muita música, muita dança, muita bebida. E é daqui que sai a origem do termo bacanal, né? Eram nessas, os bacanais eram esses rituais, essas festas dedicadas a Dionísio ou Baco. E aqui nós temos alguns contrastes, né? O contraste onde você vê que esses rituais representam a libertação das amarras sociais contra a ordem racional, a apolínea do grego, né? Ordem racional. E aí nós temos esses rituais que onde você tenta sair das normas, das regras da sociedade. Dionísio é o pai do teatro. E as grandes Dionísias, as grandes Dionísicas, eram festivais que ocorriam em Atenas, que é o berço da cultura e do teatro ocidental.
Nós vimos anteriormente que Dionísio tem como símbolo a máscara teatral. Bom, a máscara é a ferramenta da transformação. Dionísio é o deus da alteridade, ou seja, a transformação, a capacidade de se transformar em outra pessoa. E antecipando, eu acho que um pouquinho, né, do legado do Dionísio, é que todos nós, seres humanos, nós herdamos as máscaras dionísicas, né? No nosso dia a dia, nós vestimos máscaras todos os dias. Muitas vezes, o único lugar onde as pessoas podem tirar as máscaras é dentro de sua própria residência. Porque você tem que ter uma máscara para lidar com as pessoas com quem você trabalha. Você tem que ter uma máscara para lidar com os políticos com quem você convive direto ou indiretamente, e onde muitas vezes, ao ver situações absurdas, completamente erradas, onde a sua vontade pessoal seria de tomar uma atitude mais drástica, às vezes até violenta contra determinada pessoa, mediante a, as situações que essa pessoa venha causando, um exemplo, né? Mas nós temos que vestir uma máscara de amabilidade, de compreensão, de respeito, para que nós não nos prejudiquemos, né? Ao simplesmente, vamos dizer, soltar aquilo que está preso dentro de nós com relação a determinadas situações, das quais muitas vezes você pode estar discordando, né? Então, essa capacidade de vestir essa máscara, de se mostrar outra pessoa, isso é um fato comum principalmente em pessoas com má índole, estelionatários, golpistas, que se apresentam para você como pessoas agradáveis, carinhosas, de confiança, e conforme elas vão conquistando a sua confiança, elas vão pegando, vão tentando te conduzir a de repente assinar uma procuração que permita que ela tenha acesso aos seus bens, que ela possa vender sua casa, vender seu carro, enfim, tomar sua empresa, né? Quando essas pessoas estão atuando, elas estão fingindo ser uma pessoa que de fato elas não são, porque elas não se importam com você, com o que vai acontecer com você, se você vai ter como se reerguer depois que tomarem o seu patrimônio, né, de modo ilegal, mas essa máscara, né, a vida, de modo geral, ela é um teatro. Nós atuamos como atores no teatro da vida todos os dias para poder sobreviver a essas situações. E esse teatro ele tem duas faces, né, que nós vamos ver a seguir. Então, Dionísio criou a tragédia e a comédia. Então, a tragédia trata de tudo aquilo que nos leva à tristeza, né?
que nos deprime. E a comédia é aquilo que é engraçado, que nos faz rir, nos dá uma sensação de leveza, mesmo que temporária. Bom, a tragédia deriva do traje, da palavra tragus, ou bode, que é o animal associado ao deus. Um dos animais, né? No caso, o bode é um dos animais associado ao deus Baco, ou Dionísio. O teatro servia como uma catarse, uma purificação, né, coletiva para a sociedade. Então, seria uma forma de alívio das tristezas do dia a dia. E, como nós comentamos, né, tem a tragédia e tem a comédia. A comédia, ela tem o seu lado benéfico, a alegria, né? Esse teatro instituído por Dionísio, ele tem um lado benéfico. Ele tem a alegria, a libertação da criatividade e a renovação da vida, que normalmente está associada à estação do ano da primavera, onde as flores brotam, né? Os frutos nascem. Então, assim, é uma renovação da vida nessa primavera. Porém, existe um lado obscuro e perigoso. Esse lado seria a questão da loucura, a crueldade e a perda do controle, que é um perigo associado ao excesso. Lembrando que todos os rituais dionísicos são regados a muita bebida e dança. E normalmente nesses rituais as pessoas perdem controle. E aí fazem coisas das quais possivelmente venham a se arrepender depois, ou não. Dionísio tem um arquétipo, ele tem como arquétipo ao desafiar a lógica e celebrar o caos necessário para a criação. Dionísio, ele influenciou muito a arte e a filosofia. Na arte, ele é muito celebrado durante o Renascimento e o Barroco, principalmente nas obras de Michelangelo e Caravaggio, que exploraram muito a questão da juventude e da sensualidade em suas obras. Dionísio também influenciou muito na filosofia. O psicólogo Friedrich Nietzsche, no seu livro O Nascimento da Tragédia, ele fez exatamente aquilo que Dionísio representa, ou seja, a contradição. Ele faz um debate nesse livro entre a contradição existente entre o caos emocional e o espírito apolíneo da razão e da ordem. Na cultura pop, Dionísio influencia
em personagens subversivos e na celebração do carnaval, também conhecido como bacanal, né? O carnaval, eu acredito que não é necessário que nós precisemos explicar o que acontece normalmente nos carnavais. Dionísio tem como legado que nos lembrar que a vida não é apenas ordem e lógica. O irracional e a paixão são partes fundamentais da experiência humana. E, homenageando esse Deus, né, aqui usando-se de uma de suas representações, duas na verdade, né, nós poderíamos deixar a frase que diz que no vinho está a verdade, mas no teatro está a vida. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos aqui do canal. Não esqueça de assistir também os outros vídeos aqui nas thumbs. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.